Olá, profissional de sucesso, tudo bom? Estamos começando o Pod e Segurança. Esse Pod Segurança ele foi pensado para falar sobre assuntos como segurança do trabalho, qualidade e sustentabilidade. A partir de agora, nós vamos ter vários episódios falando sobre esses assuntos. O episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre treinamento, seu impacto, se ele é custo ou ele é benefício. Eu estou aqui hoje com o senhor Demétrio Matheus Moreira. Olá, Manuel. Olá, ouvintes. Tudo bom? Bom, sou Demetrio Moreira, como o Manuel falou, doutorando em Economia Circular, sou administrador, engenheiro de produção, mestrado em administração. Até na minha dissertação de administração, o maior impacto que eu percebi nas minhas pesquisas foi a gestão do conhecimento e a educação corporativa e sua importância para as empresas. Bem abordado o tema sobre o treinamento e a educação corporativa como custo ou uma desvantagem para a empresa ou como vantagem competitiva. Isso é uma coisa muito interessante, Manuel. Legal, Demétrio. Seja muito bem-vindo ao Pod Segurança, tá? A gente dá as boas-vindas para você. A primeira pergunta, Demetrio, que eu tenho para você é na prática. Como é que funciona essa questão de treinamento dentro da empresa, para a gestão, se realmente faz sentido para eles? Manuel, faz 24 anos que eu forneço e treino em profissionais para as empresas ou treino profissionais dentro de empresas, né? E nessa trajetória, o que observa, a cultura organizacional é o que mais influencia quanto ao treinamento, né? Tem empresas que ela busca muito mais investir no crescimento, aperfeiçoamento profissional dos seus colaboradores, e tem empresa que enxerga isso como um custo devido à hora de trabalho investida, que é a paralisação, ou de produção, muitas vezes, quando tem que tirar o colaborador das atividades corriqueiras produtivas deles. Mas tudo que você falou é uma questão de gestão, né? Porque quando você fecha a matemática da produtividade, você consegue perceber que as empresas que mais investem em cursos e treinamentos, aquelas que alcançam maiores resultados no mercado, levando, como você falou, qualidade e melhor sustentabilidade para os negócios. Que bacana. E Demetrio, por que esses treinamentos eles geram um impacto no resultado dessas empresas? Vamos criar um case, né? O trabalhador, o colaborador, muitas vezes está entre uma rotina contínua de trabalho, né? Então essa rotina não deixa de ter percepção em atividades ou tarefas continuamente que não conseguem melhorar. Então o treinamento ele aguça essa visão, né, de mudança, de melhoria contínua no processo, sendo que realmente o trabalhador ele passa a ser um colaborador da empresa, trazendo inovação e incrementação de sugestões de melhoria contínua, impactando diretamente no processo de qualidade no produto ou no serviço oferecido pelas empresas. Então, o treinamento realmente ele vai impactar diretamente, porque vai dar uma visão de melhoria de processo para o colaborador dentro da empresa. Que bacana, Demetrio. E por que a liderança, a gestão, a supervisão dentro da empresa, ele deve estruturar principalmente um plano de treinamento alinhado com a estratégia do negócio? Dentro da minha pesquisa para a dissertação, Manuel, eu deparei uma coisa chamada capital intelectual. Que bacana, Demetrio. O capital intelectual, muito pouco conhecido para empresas de capital fechado, mas quem está familiarizado com a situação são empresas de capital aberto, né? Que influencia diretamente nas ações e valorizações de ações, na abertura das ações na bolsa, né? Mas na questão, o capital intelectual, ele é composto de 3 etapas. O capital organizacional da empresa, né, que é toda a parte de patentes,
procedimentos, que é os POPs, a parte de premiação que a empresa ganhou, né? Você tem o capital de social, que está dentro do capital intelectual também, que é a parte como ele se relaciona com o mercado, com fornecedores e clientes, né? E aí vem o capital humano, né? Que é o capital que gera tudo isso, porque a empresa, ela é sem vida, ela é inanimada. Então, o que dá a vida à empresa, o que deixa ela animada, são pessoas. E pessoas, ela movimenta, ela toma decisão, ela faz a empresa acontecer. Senão seria só uma estrutura de máquinas e alvenaria inanimados ali. Então, quando você enxerga o capital intelectual como algo intangível de crescimento e fazer dar movimento às coisas, que isso são as pessoas, os líderes começam a ter uma visão de investir cada vez mais no conhecimento dessas pessoas, gerir conhecimento, porque o capital intelectual ele é composto por essas três fases, mas principalmente pelo humano. Então, se as pessoas não têm uma gestão do conhecimento, de reter esse conhecimento para a empresa, ou como aplicar esse conhecimento na empresa, a empresa acaba onerando os seus gastos e custos, sendo realmente dando aquela impressão que investir em treinamento e curso de capacitação profissional é algo de não gera resultado sem prejuízo. Mas, se olharmos por outro lado, que, usando como um caso aí de analisar, um funcionário trabalhou 10 anos na empresa e ninguém nunca reteve o capital intelectual dele, de como ele fazia o procedimento, como ele organizava, não transformou aquilo no POP, no procedimento, das soluções que tinha. Esse funcionário vai embora ou ele vem aposentar, então todo aquele tempo que a empresa manteve naquele ofício, ela vai ter que investir dinheiro para conseguir alcançar o profissional no mercado e prepará-lo para exercer a mesma atividade do anterior. Então, esse capital intelectual foi um prejuízo imenso para a empresa e uma perca. Então, as empresas que não entendem o que é a gestão do conhecimento, como a educação corporativa e os treinamentos pode melhorar o processo dela, tende sim a ter uma empresa fatídica aí, de ter prejuízo ou até chegar ao momento que ninguém quer de falência, porque não sabe reter. E isso a história nos conta, várias empresas que não se atentaram à gestão do conhecimento, à educação corporativa, não conseguiram acompanhar o mercado, hoje não estão mais de portas abertas. Que bacana, Demetrio, bastante interessante essa fala sua. Então, quando a empresa, né, ela não rete esse talento, muitas vezes é por causa do quê? Uma liderança ruim, uma gestão que não está muito bem estruturada dentro dessa empresa? É a cultura organizacional. Se nós analisarmos hoje, quando fala de educação, em modo geral, já cria um bloqueio. É porque no Brasil tem muita aquela questão que o pessoal pensa em educação só na pedagogia, né? Falta um pouco, né, da questão que você falou, da educação de adultos, né? Vamos entender um pouco a educação de adultos, que é a andragogia, e já vamos abordar isso aí, vamos avaliar a evolução da educação no Brasil, no mundo e no Brasil. Na primeira Revolução Industrial, em meados de 1750, quando os artesãos, os homens de campo vieram ocupar as empresas, né, precisavam ser treinados e capacitados eles de forma massiva para o ofício. Naquele momento, a referência que tínhamos era o sistema militar ou religioso. Então, isso acabou se adentrando dentro da educação na época, né? E então você tinha aquele sistema tradicional de educação que perpetuou até hoje, né? O professor na frente da sala de aula, regindo a sala de aula e o aluno sentado escutando o professor, né? Mas isso diferencia muito da educação da época de Sócrates, né? As escolés na Grécia, como quando surgiu as primeiras escolas,
que era um momento de distração, de lazer, de compartilhamento de conhecimento, que as pessoas, em vez de estar nas suas casas, se reuniam em lugares de reflexão e, como momento de lazer, discutia certos conhecimentos, trocava conhecimento. Aí surgiu grandes matemáticos, grandes físicos, que conhecemos hoje na história da humanidade. Então, se você olhar da onde nasceu a educação e como ela foi transformada, você começa a ver os impactos que a sociedade levou na transformação da educação. Aí, vindo para o Brasil, a educação começou em Salvador, vindo pela igreja, né, católica na época, influenciada, que ainda era uma coisa só aplicado à alta classe, né? Então, vamos falar assim, então só poderiam estudar quem tinha condições ou famílias tradicionais. Já as pessoas que não tinham família e condições não tinham acesso à educação. Bom, com a Revolução chegou em 1942, né? É onde implantou o sistema 6S de educação profissional no Brasil, Senai, Senac, SESI, entre outros. Então, aí começou a educação profissional, começou a andragogia tomar mais força no mundo profissional, que é a educação para adultos, né? Que é diferente da pedagogia, que é a educação para crianças, preparar ela para uma sociedade. Outra coisa é a andragogia, que é você abordar o adulto que já tem sua vida, seu conhecimento, já tem sua base de formação, e você incrementar algo a mais. Então, quando você analisa essa evolução, como isso impacta não só a pessoa fora da empresa, né? Porque hoje o sistema nosso, você tem a educação básica, que é da creche até o ensino médio, e a educação profissional, que é composta por cursos livres, cursos técnicos e superior e pós-graduações, preparando a pessoa para uma vida profissional e não só social, como a educação básica prepara. Então, hoje, quando a pessoa, vamos falar de sala de aula, muitas pessoas têm um preconceito. Lembra que a educação básica, social, para as crianças, que se enfrentou na escola comum. Agora, a educação profissional, não. Ela é uma incrementação para a tua vida profissional, para você gerar resultado, não para si somente, mas para a organização. Infelizmente, muitos líderes, muitos empresários, empreendedores, mantêm aquela visão da educação básica como algo maçante, algo prepara para a sociedade, até aquela cultura meio penosa da educação, né? Porque você tem que estudar, porque você não vai chegar a lugar nenhum se estudar, então acaba gerando um bloqueio mental e um negócio que se torna, talvez, prazeroso, como de Sócrates, começa a ser algo obrigatório, começa a perder o gosto pela educação. Mas hoje você não evolui profissionalmente se você não tiver educação. Ah, mas o mundo digital está aí, a tecnologia está aí, a personagem do professor, do orientador, do instrutor, tem que assumir durante o período? Não, porque alguém tem que programar a IA, alguém tem que montar a aula, um humano pensa como humano, a máquina nunca vai saber interpretar as necessidades humanas, se desde que o humano não permita. Então, ainda, por mais que temos muita tecnologia, mas a educação tende a ser o futuro promissor para os profissionais, tanto da área e tanto para as organizações, para continuar essa jornada nessa viagem que é a evolução humana. Que bacana, Demetrio. E, Demetrio, você profissionalmente, com essa questão que a gente está conversando hoje, que a gente tem líderes, gestores, supervisores, você daria qual conselho para essas pessoas referente a essa questão de educação? Como gestor, né, você tem que partir do princípio que empresa é feita por pessoas. Bacana. Como eu falei, empresas são algo inanimado, sem vida, desde que não tenha pessoas. Usando até hoje a Revolução Industrial 4.0, tá, que essa mudança do sistema de Big Data, IA, com IoT, medo do desemprego, tá, mas as pessoas têm que entender o seguinte: o mensageiro saía de um reino, montava o seu cavalo, ia até outro reino para entregar uma correspondência, e pegava a correspondência e trazia de volta.
o ato de entregar a mensagem não mudou. Ela continua, mas a forma de fazer, sim. Hoje o mensageiro virou programador de sistema de redes sociais e comunicação, telecom. O cavalo virou celular, virou computador, notebook. Então, mudou a forma e se tornou muito mais rápido. Só o ato de entregar mensagem continua. O ato de dirigir, de locomoção não vai mudar, mas a forma, se você vai dirigir o carro vai ser autônomo, isso vai mudar. Então, o que fazer nunca vai mudar, mas como fazer, sim. Então, quando você olha isto, se gestores entender que as pessoas têm que acompanhar a evolução, tem que acompanhar a mudança de modo de fazer, de como fazer. E não investir nisso está fatidicamente sentenciado a não acompanhar a evolução industrial ou o crescimento da sociedade. Claro, quando você não acompanha, você sai de uma linha média, a crise está instaurada e por isso não saber lidar com crise, falência. Então é uma consequência de coisa. Não adianta você fazer igual hoje, ver muitas centros logísticos robotizar, a indústria robotizando, e não acreditar em pessoas, porque pessoas têm que programar, pessoas têm que supervisionar, pessoas têm que cuidar de pessoas. A máquina veio para, a tecnologia veio para facilitar e não substituir. A tecnologia, para mim, Manuel, é como o homem das cavernas aprendeu a trabalhar a pedra como ferramenta e virou um arado para fazer agricultura. Então, para mim, a tecnologia é a enxada na mão do homem num terreno fértil para melhorar a produção. Então, o líder, o gestor que não enxerga isto, eu acho que ele não está muito sabendo ocupar o cargo de liderança, porque liderança é cuidar de pessoas. Gerir é cuidar de pessoas, porque sabemos que pessoas que fazem a empresa crescer. Que bacana, Demetrio. Bem, pessoal, esse foi o nosso papo com o Demetrio, tá? Falando sobre educação e seu impacto dentro da organização, tá? Se você quer transformar seu conhecimento na prática e fortalecer sua gestão da sua empresa, conheça a CETSEG Consultoria e Treinamentos. Consultoria estratégica e treinamentos que fazem sentido para a realidade do seu negócio. Acesse os canais oficiais, acompanhe os nossos conteúdos e dê o próximo passo em segurança, qualidade e sustentabilidade. CETSEG, dando sentido para a vida.